Glória a Deus. Boa tarde a todos, boa tarde você que está comigo agora pelo Facebook. Que o Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida de maneira muito especial. Nosso primeiro dia da campanha, os desafios de Elias. Elias foi um homem que enfrentou muitos desafios numa época de extrema tristeza em Israel, onde Israel de fato havia abandonado ao Senhor. Olha, eu vou ser muito claro com você, muito honesto com você. A gente nota claramente que Israel foi com toda certeza, principalmente Israel daquela época, a nação que mais presenciou milagres, presenciou sinais da existência de Deus. Que o Todo-Poderoso vinha e se manifestava de uma maneira ímpar, de uma maneira muito especial. E de uma maneira muito íntima, por sinal. Mas o que a gente nota é que, apesar de todos aqueles sinais, de todas as maravilhas, de todos os milagres, aquilo tudo não foi o bastante para Israel se converter ao Senhor, se achegar ao Senhor, se aproximar do Senhor. Aquela geração de homens e mulheres da época de Moisés, todos morreram com exceção de Caleb e Josué, e suas esposas e filhos. Toda aquela geração morreu no deserto. 600 mil homens que saíram do Egito com as suas esposas morreram no deserto. Eles viram os sinais, viram os prodígios, mas os sinais não levaram eles a converter. Depois a gente nota que o novo Israel, aquele que saiu com Josué, firmou os passos diante do Senhor. Mas bastou terminar os milagres na vida de Josué, ou seja, que Josué partiu para o Senhor, Israel se desvia completamente na época dos juízes. Israel se volta para o Senhor novamente, na época de Samuel e de Davi e do rei Salomão. Depois Israel se desvia novamente. E Israel se volta para o Senhor só depois de Jesus. Conclusão. A gente nota claramente, e nós não vimos nem 1% dos sinais que Israel viu, sinais nos céus, miraculosos, que todos presenciavam. Nós não experimentamos nem 1%. E, no entanto, nós servimos ao Senhor, nós amamos ao Senhor, porque Ele é o nosso Senhor. E essa campanha que nós estamos agora, tenho conversado com a igreja e falado no rádio e dito que nós estamos buscando a Deus agora, não porque nós estamos passando por uma grande tribulação. Nós temos provas que nós estamos passando, situações que precisamos de oração, mas nenhum de nós estamos agora enfrentando uma grande tribulação. Mas nós estamos buscando a Deus porque nós o amamos,
porque nós precisamos da sua presença, porque nós queremos nos aproximar e, principalmente, nós queremos levantar barreiras de proteção na nossa comunidade. Amém? Então vamos colocar de pé, você que está na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver agora, que você possa agora, junto comigo, se preparar para orar agora. Vamos falar com Deus por alguns instantes, pedir ao Senhor que fale conosco, que derrame da sua graça, que derrame da sua vida, que derrame da sua unção sobre nós em nome de Jesus. Pai Santo, esse é o nosso primeiro dia de consagração. O primeiro de 14 dias que iremos, meu Pai. E nós queremos derramar a nossa alma diante do Senhor. Derramar o nosso espírito, derramar o nosso coração. Diante da Tua face, da Tua presença. Pai Santo, e nós temos os nossos alvos, as nossas petições. Porque se nós dessemos conta de resolver questões que colocamos diante do Senhor, nós mesmos as resolveríamos, Senhor. Mas Deus, as questões que escrevemos nos pedidos, que nós colocamos diante do Senhor, é porque depende da Tua mão. Depende do Teu poder, depende do Teu agir. Por isso, Deus, eu te peço agora de todo o coração, fala conosco, fala o nosso espírito, fale a nossa alma. Ó meu Deus, derrame da Tua glória, meu Pai. E assim como Elias foi desafiado e aceitou o desafio e rompeu com as cadeias, nós também faremos isso. Por isso, meu Pai, abre a Tua palavra agora. Libera a Tua palavra. Que a Tua palavra seja viva, seja eficaz nessa tarde. Mais cortante que qualquer espada de dois gumes, como está escrito em Hebreus 4:12. Faz-nos isto, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso, então. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo agora, no livro de 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. 1 Reis 17, 1 Reis 17, capítulo 1. Você que está na live comigo agora, que Deus vai falar com você. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Podeis assentar, varão. Como é seu nome? Bruna. Você é amiga de Stephanie. Que bom que você veio. Glória a Deus. O pessoal aqui você é de onde? Daqui de Salvador mesmo? Que ela é de fora, né? Ela é de fora, de Honduras, né? Glória a Deus. O pessoal está assistindo agora pela live agora aqui, está todos entrando na live. Choveu, você sabe como é que funciona. Então, olha o que está escrito aqui. Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. É exatamente isso, sobre isso que eu quero falar com você. Elias chega claramente e diz: olha, vive o Senhor. Ou seja, meu Senhor está vivo. E ele chega e diz: ele vive, e a certeza que ele vive é que eu estou perante a sua face. Eu estou diante da sua face. É interessante isso que ele está dizendo, que eu já observei várias vezes,
principalmente nos louvores, não só na nossa congregação, já vi isso várias vezes, mas também em outros louvores, em outras congregações, que as pessoas estão louvando ao Senhor, estão num período de louvor, estão cantando, ministrando, e dá um certo momento que o ministro de louvor chega e diz o seguinte: agora nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos entrar na presença de Deus. Quer dizer que ele não estava. Quer dizer que durante as orações iniciais da reunião, ele não estava na presença de Deus? Quer dizer que durante as primeiras 2, 3 músicas de louvor que ele estava cantando, ele não estava na presença de Deus? Quer dizer que ele está dizendo, agora vamos adorar ao Senhor e vamos entrar na sua presença. Quer dizer que agora que ele vai entrar na presença de Deus, ele está afirmando que ele não estava. Já Elias chega e diz o seguinte, ele chega e diz, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cujo a face eu estou. Ele não diz assim, vive o Senhor, perante cuja face eu estava. Ele não diz, vive o Senhor, perante cuja face eu entrarei. Não, ele diz, vive o Senhor, perante cuja face eu estou, no presente. Quando é que ele fala isso? Desde que ele se levanta. Ele diz, vive o Senhor, cuja perante a face eu estou. Ou seja, eu acordei, eu estou diante do meu Deus. Eu fui tomar café, eu estou perante o meu Deus. Estou perante o Senhor. Aí ele sai para fazer os seus afazeres em Israel. À medida que ele vai caminhando, ele diz, vive o Senhor cujo face, perante face eu estou. Ele está caminhando pelas ruas de Israel. Ele estava diante da face do Senhor. Estava diante de Deus. Quando ele encontra outros profetas, ele continua na presença. Quando ele encontra com Acabe, ele continua na presença. Quando nós lemos o texto, que ele vai para o ribeiro de Quiriate, ele continua diante da face. Quando os corvos trazem pão e trazem carne, ele continua diante da face de Deus. Quando o Senhor chega para ele e diz, olha, você deve agora, a partir de agora, secou-se as águas do ribeiro, você vai entrar na cidade, porque eu separei uma mulher, ela é viúva, está numa miséria terrível, e ela vai te sustentar. Ele não teve receio nenhum, sabe por quê? Vive o Senhor, cujo perante face eu estou. Ele foi caminhando, ele saberia que ia encontrar uma mulher, ele não temeu encontrar aquela mulher paupérrima, ou seja, extremamente pobre, porque ele estava diante da face do Deus de Israel. Chega um determinado momento, que não falta o azeite na botija, não falta farinha na panela daquela mulher, segundo a oração de Elias. Por quê? Ele estava diante da face do Senhor. Num determinado momento, o filho daquela viúva morre. Ele continua na presença. Quando a viúva chega para ele e fala, olha, você está me fazendo me lembrar das minhas iniquidades do passado. Meu filho morreu. Elias continuava na presença, perante a face. E Elias chega e fala, Senhor, até essa mulher que tem cuidado de mim, a sua mão foi contra ela, matando o seu filho. Deus, não pode ser assim. Ele continuava na presença. Quando ele foi trabalhar para ressuscitar o filho da viúva, ele estava diante da face. Depois ele sai dali, ele vai encontrar com Obadias o mordomo.
ele estava diante da face. E ele manda Obadias falar com Acabe. Eu preciso falar com Acabe, o rei da época, o marido de Jezabel. Ele continuava na presença. Quando ele encontra com Acabe, ele diz que vai chover, aparelha os carros, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Ele continuava na presença. Quando ele encontra com 450 profetas de Baal e 400 profetas de Astarte, ele continuava na presença. Quando ele chega e faz o desafio, se Deus é Deus, seguir. Se Baal é Deus, seguem a Baal. Ele estava diante da face. Quando ele pede ao Senhor que desça fogo dos céus sobre o altar, que pega o sacrifício, que lambe a água, ele estava perante a face. Quando ele manda fechar as portas e tirar, ou seja, dizimar com os profetas de Baal, ele estava perante a face. Então por que eu estou insistindo nisso? Porque ele não sai da presença. Não importa a situação que ele vive. E é muito importante isso que eu estou lhe falando, por quê? Porque a nossa vitória está em entender essa verdade de Deus. Que é como se você desligasse. Se você vem para a presença, ou seja, vem para a igreja, a presença de Deus está aqui, você diz, eu estou na presença de Deus. Mas quando você sai da porta para fora, Deus te deixou, te abandonou, te largou. Ou seja, você está indo para casa sem Deus? Ou se você está indo para a escola, está estudando, Deus não está lá com você? E se você resolve então, quando acabar a chuva, aí você, ou seja, abriu-se as praias, você vai na praia, Deus não está lá com você? Ah, Deus não vai estar, porque Deus não pode estar com uma moça que está tomando sol. Ah, então Deus não está lá. Se você vai num restaurante, então como é uma coisa natural, Deus não está lá. Ou seja, Deus só está com você naquilo que você diz que são questões espirituais? Acaso você não é uma mulher espiritual? Acaso você não é um homem espiritual? Acaso, como diz claramente o livro de Tessalonicenses 5, que você foi feito espírito, alma e corpo? Ou seja, se eu perguntar para qualquer um, o homem é feito de quantas partes? Ele falou, corpo, alma e espírito, porque o homem valoriza o corpo, mais ou menos a alma e pouco o seu espírito. Mas o Senhor diz em Tessalonicenses 5, que o homem foi feito espírito, alma e corpo. Ou seja, você é um ser espiritual, que tem uma alma que vive num corpo. Então não desliga. 24 horas por dia, você é um ser espiritual. E 24 horas por dia, se você entender, você estará perante a face do Deus de Israel. Do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por que muitas vezes você sofre? Porque Deus para você é o Deus que está lá apenas na hora das suas necessidades. Na sua hora de perigo. Na hora que você precisa de socorro. Na hora que você precisa de ajuda. Quando você não precisa de ajuda, Deus está de escanteio. É colocado de lado. Então ele não é Deus, ele é seu serviçal. Ele é seu servo. Preste atenção. Elias chega e diz: vive o Senhor. O Senhor está vivo, cujo perante a face eu diariamente estou. Não importa o que eu esteja fazendo. Bispo, e quando eu estou fazendo certo, eu estou perante o Senhor. E quando eu estou fazendo errado, eu estou perante o Senhor também. Por isso que depois eu corrijo. Depois eu acerto as coisas. Agora, por que eu estou insistindo nisso também?
Olha comigo, por favor, capítulo 17, versículo 11 agora, por favor. Indo ela trazê-lo, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Versículo 12 agora. Porém aquela viúva disse: vive o que, gente? O que está escrito, ungida? Vive o quê? O Senhor teu Deus. O que é que aquela mulher estava falando? Ela chegou e disse para Elias: vive o Senhor teu Deus. Então ela não era o Deus dela. Ele não era o Deus dela. Ou então, ela era mais uma religiosa como os religiosos de hoje. Ela tinha certeza que o Senhor da vida de Elias estava vivo. Vive o Senhor teu Deus, porque o meu Deus é como se ele estivesse morto. Vive o Senhor teu Deus, eu tenho certeza que o teu Deus, Elias, está vivo. O teu Deus, cuja face você está. Mas o meu Deus, a prova real que ele não está vivo, é a miséria que eu estou nela. Aquela mulher era uma mulher em extrema miséria. E Elias apareceu na vida dela justamente para corrigir as coisas. Agora preste atenção. Aquela mulher, ela agiu como a grande maioria dos crentes do dia de hoje. A maioria dos crentes acreditam claramente que o meu Deus vive. Que o meu Deus é vivo. Cuja face eu estou. Mas e o Deus dela? Só está de vez em quando, dependendo do problema, dependendo da dificuldade e dependendo da hora. Então quer dizer que a pessoa desliga. Ou seja, eu estou na presença de Deus quando eu vou na igreja, eu estou na presença de Deus quando eu vou ouvir um louvor, eu estou na presença de Deus quando eu paro para ler a Bíblia, eu estou na presença de Deus quando eu estou orando, ou quando eu estou fazendo alguma coisa relacionado com a minha fé ou com a minha religião. O restante do tempo eu não estou diante do Senhor. E a maneira como essa pessoa relaciona com Deus é mais ou menos como a maneira como os profetas de Baal se relacionavam com Baal, e Elias fez muito gracejo a respeito disso. Abre comigo no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 24, 25, 26 e 27. Olha comigo agora. 1 Reis 18, 24. Elias então disse aos profetas de Baal: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: boa é esta palavra. Verso 25. E disse Elias então a quem? Aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai primeiro, porque sois muito, 450, invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. Verso 26. E aí tomaram o bezerro que lhe dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, ou seja, das 6 da manhã até meio-dia, 6 horas, dizendo: ah, Baal, responde. Porém não havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Eles pulavam sobre o altar e diziam: ah, meu Baal, responde. Ah, meu Baal, responde. Ah, meu Baal, me escuta. Ah, meu Baal, atende a minha voz, atende o meu pedido. Agora olha o versículo 27 agora. Sucedeu que ao meio-dia, Elias então zombava deles e dizia: vá, clama em altas vozes, porque ele é um Deus. E ele diz: pode ser que ele esteja falando com outro Deus, com a outra pessoa, ou que tem uma outra coisa por que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo, talvez despertará.
Por que é importante entender isso aqui que Elias está falando? Que o Deus daquela mulher, quando ela disse para Elias, vive o Senhor teu Deus. O teu Deus é Deus integral, é Deus constante, é Deus direto. Desde o nascer do sol até o poente, até escurecer, até você dormir, Ele está vivo e você está perante a face dEle. Mas alguns crentes, parece que vive com Deus do mesmo jeito que os profetas de Baal viviam. E ele começa a dizer, vem cá, clame em alta voz. Porque de fato ele é um Deus. Será que ele é um Deus mesmo? Será que o seu Deus está vivo? Aí ele chega e avacalha. Pode ser que ele esteja agora conversando com outro Deus, conversando com outra entidade, conversando com outro espírito. Sabe como é que você ora? Você que não acredita que está diante de Deus 24 horas por dia? Que Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Elias, o Deus de Israel, Ele tem coisa mais importante para fazer do que olhar para o seu pedido, para a sua dificuldade, para a sua necessidade. Quando você ora e fala com Ele, parece que Ele está dando atenção para o Senhor Jesus, ou está dando atenção para o Espírito Santo, ou Ele está dando atenção para Miguel, o arcanjo, ou está dando atenção para Gabriel, ou Ele está dando atenção para uma outra pessoa americana, para um outro crente americano, ou Ele está dando atenção para um outro crente africano, ou esteja agora dando atenção para um crente inglês, para um crente francês, porque Ele não pode parar para atender esse miserável crente brasileiro. Ele está ocupado conversando com outra pessoa, e Ele não pode... É assim que você pensa que Deus é? Eu não penso assim, mas age. Age desse jeito. E ele diz, talvez Ele não possa te ouvir, porque Ele tem coisa melhor para fazer. Olha o que está escrito aqui, ó. Ou que tenha alguma coisa o que fazer. Eu não posso ouvir essa pessoa, porque eu tenho outras coisas para resolver. Um anjo quebrou a asa e eu tenho que consertar. Porque eu tenho que amarrar um demônio em tal lugar. Porque eu tenho que agir na terra, no outro estado. Vem cá. O seu Deus é como Baal? Que quando você ora, Ele tem outra coisa melhor para fazer? Outra coisa mais importante para fazer? Do que te dar a atenção devida? E Ele continua dizendo, ou quem sabe, olha que vacalhação, ele saiu para viajar, eu não posso te atender agora não, porque na verdade eu estava no Brasil, mas eu saí do Brasil, agora eu estou indo para a Argentina. Eu não posso te atender não, crente, porque depois que eu sair, eu vou passar no Uruguai, vou passar no Paraguai, vou passar no Chile, vou passar no Equador, vou passar na Colômbia. E quando eu sair daí, eu vou chegar lá na Europa. Eu não posso parar para te ouvir, porque eu estou em viagem agora. Peguei um avião da TAM, só pode. Ou da Gol. Porque o seu Deus está de viagem. Então, olha o que ele está dizendo. Ele está conversando com a outra pessoa, ou ele tem alguma coisa melhor para fazer, ou então ele está de viagem. Aí ele mata a pau e diz o seguinte, então agora ele está dormindo. Não, 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 não grite, não fale alto, não fale comigo, não chame atenção, porque eu, Senhor, estou cansado, eu estou dormindo e eu não estou a fim de ser incomodado com as suas necessidades.
Vem cá, quem é o seu Deus? É esse aqui? Esse aqui é Baal, gente. Por isso a mulher falou: vive o Senhor, cujo perante a face você está, porque ela não estava. O Deus dela era como esse aqui. A prova real disso era a miséria infernal que ela vivia nela. Preste atenção. Eu quero ajudar você a entender esse desafio de Elias aqui. Que a partir de agora, você ter a compreensão que a coisa não desliga. Que o reino espiritual não desliga. Que a eternidade, ela é ontem, ela é hoje, ela é amanhã, ela é a mesma. Que o sobrenatural, eu não vejo, mas eu sinto. Escuta. Vive o Senhor, cujo perante a face eu estou. Preste atenção. O meu Deus, quando eu falo com Ele, Ele não está ocupado conversando com o Espírito Santo, conversando com Jesus, conversando com Miguel, com Gabriel, com qualquer outro anjo. O Deus que nós andamos perante Ele, que eu estou diante dEle, Ele não tem coisa melhor para fazer. Escuta que eu vou lhe falar agora. A coisa melhor que o Todo-Poderoso faz nos céus, sabe o que é? É se encurvar, se dobrar diante das orações de um justo. Tanto é que Davi chega e fala: Senhor, inclina os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e vê. Eu vou falar para você o que eu acredito. Quando cada um de nós, que tem certeza que ele vive, e cuja perante a face você está e eu estou, quando você começa a orar, começa a falar com Ele sobre a sua necessidade, o Todo-Poderoso Deus de Israel, Ele para te escutar, porque não há nada mais importante na terra que ouvir as orações daqueles que Ele mesmo salvou. E Ele não está de viagem, porque Ele é maior que toda a terra. Os céus dos céus e a terra são pequenos demais para comportar o tamanho do meu Deus. E Ele está dormindo? Não, o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não dorme, diz o salmista. Ele está sempre disponível para te escutar, para te ouvir, para te atender. Mas você precisa acreditar nessa verdade de Deus para a sua vida. Porque senão, você é exatamente como o profeta de Baal, que precisa entrar numa fila de audiência para poder falar com Deus dele. Não. O nosso Deus, ao mesmo tempo que Ele está ouvindo a mim, Ele está ouvindo você aí agora, onde você está. Não importa aonde você esteja agora. Ele está aqui, Ele está aí. Isso me faz lembrar, quer ver só como isso é uma verdade? No início desse ano, eu contei esse testemunho, eu quero voltar a contar novamente. A minha sobrinha, a Débora, ela estava grávida do garotinho chamado Heitor. E aí então, faltando praticamente 3 meses para o nascimento do bebê, estava no 6º mês. Aí então a mãe dela, que é minha irmã, a Iris Paula, que assiste a nossa live, eles moram lá em Goiânia. Gente, daqui em Goiânia é 1.750 quilômetros. A gente gasta 2 dias para chegar até Goiânia de carro. De avião é 2h30. Então, quando fez os exames, a mulher que estava acompanhando a obstetra, quando passou a ultrassonografia, viu
que havia uma rachadura no crânio do bebê. O crânio não fechou, estava completamente aberto. E, logicamente, aquilo poderia causar sérios problemas encefálicos. Quando o bebê viesse a nascer, ele já entraria para a incubadora e logo já iria rapidamente para fazer o que? A cirurgia para fechar o crânio. O menino já nasceria sofrendo. Completamente. E aí então nós estávamos numa campanha, e eu falei com minhas irmãs, e falei para ela falar para a Débora, esteja conosco na live no domingo, e no final eu vou orar pelo bebê, que era garoto, era um menino chamado Heitor, e Deus vai operar um milagre e vai fechar o crânio. Fizemos a live, tudo, chegou no final, eu falei, agora nós vamos orar pelo Heitor, e falei do problema de Heitor, que estava com o crânio aberto. E naquela hora, quando a gente fala aqui, ou seja, há um delay. O que é um delay? É um tempo para chegar a minha fala até você. Coisa de segundos, coisa de 15 a 20 segundos. A diferença, chegando a 30 segundos. Então a minha voz saiu aqui, daqui 30 segundos ela chega lá em Goiânia. Através do Facebook. E nós começamos a orar. E a minha sobrinha Débora estava na casa dela, junto com o marido. E quando eu falei que ia orar pelo Heitor, ela fechou os olhos, ela contando depois, junto com o marido. E eles colocaram a mão sobre o ventre dela. E aí então, na hora que eu cheguei e falei, Senhor Jesus, que o Espírito do Senhor venha agora sobre o Heitor. Quando ela escutou, Espírito de Deus venha sobre o Heitor, o menino começou a pular lá. Ou seja, daqui a 30 segundos. Foi o prazo de escutar a palavra. E o menino começou a pular lá dentro, do ventre da mãe. A oração demorou em torno de 2 minutos. Era o bastante para falar com Deus o que tinha que dizer. E durante aqueles 2 minutos, 2 minutos e meio, o bebê pulava lá dentro. Quando terminou a oração, a sogra dela chegou para ela e falou, minha filha, se o menino vier com algum problema, nós vamos amar do mesmo jeito. Nós vamos amar do mesmo jeito. Ela virou para a sogra e falou, ô minha sogra, meu filho acaba de receber um milagre agora. O crânio que estava aberto está fechado. Mas ela não sabia, porque ela não viu. Terminou então o processo de gravidez. Veio o 9º mês. Veio o 9º mês. E veio o dia de ter o bebê. E ela não fez mais nenhuma outra sonografia. Não fez mais nenhum exame para olhar o crânio do menino. Ela só tinha sentido claramente o operar de Deus. Naquele domingo. Começo de noite. Então o médico foi e fez mais um exame de sangue. E chegou e falou para o respeito do bebê. O bebê está com a infecção muito profunda. Assim que terminar, ele vai ter que começar, se ele sair, ou seja, que você tiver o bebê, através da cesariana, ele já tem que começar a tomar antibiótico, porque ele está com a infecção muito profunda. E além do mais, a ultrassonografia anterior mostra que o crânio dele está aberto. Aí no dia que o bebê foi nascer, a minha irmã Iris Paula, ela trabalha como costureira numa fábrica. As amigas dela chegaram para ela e disseram, Iris, você não vai para casa, não vai lá para o hospital para ver a sua filha? Ele falou, não, eu não posso entrar. Que só pode entrar ela e o marido. Mas você está muito calmo. Ela falou, claro que eu estou calmo.
Mas vem cá, o crânio do menino não estava aberto. E não foi dito que o menino agora ele está com infecção. O crânio do menino estava aberto e o menino estava com infecção. Querida, preste atenção. E aí minha irmã foi claramente disse: o Deus que eu sirvo é vivo. Então preste atenção. Quando o bebê nasceu, e eu mostrei aqui, eu tenho a foto do bebê aqui. Acabou de nascer o menino. A enfermeira pegou o bebê, deu o primeiro banho no menino, tirou aquela coisa gosmenta do bebê e já colocou a roupinha, já a paganzinha, colocou o macaquinho, o macaquito no menino e a touquinha. E deixou, inclusive, numa foto, deixou aberto. O menino super cabeludo. Ou seja, quando tirou o menino do ventre, o cérebro dele que estava aberto estava totalmente colado. Totalmente colado. E a infecção que estava lá desapareceu junto com a ação de Deus. Então escuta agora. Eu estava aqui em Salvador, orei pelo garoto a 1.750 quilômetros. O meu Deus que estava aqui é o mesmo que estava a 1.750 quilômetros agindo lá. Porque para ele não tem distância. Ele não está viajando, ele não está dormindo, ele não está conversando com conversa paralela. Ele não tem outra coisa para fazer. A única coisa que o Todo-Poderoso faz, sabe o que é? É se inclinar para ouvir as orações dos santos que acreditam que ele é vivo e cuja presença e cuja face você está. Então para de agir, pare de viver perante um Deus que às vezes você acredita que ele está vivo e às vezes quando você ora, você sente que ele está morto, ou que ele está passeando, ou que ele está viajando, ou que ele está dormindo, ou que ele está conversando com outra pessoa, ou que ele tem outra coisa melhor para fazer do que parar para te ouvir. Quem é o seu Deus? É o Deus de Elias? Ou é o Deus de Baal? O Deus de Baal está sempre ocupado com outra coisa, mas não se ocupa com você. Deixa eu dizer a você, você que anda comigo já tem muito tempo. O meu Deus, eu não sei quanto o seu, mas ele se ocupa é comigo. Ah, mas você é muito arrogante. Querido, você pode chamar isso se você quiser. Não faz diferença o que você está dizendo. Eu não sou profeta de Baal, cujo meu Deus, ou ele está dormindo, ou ele está com a conversa paralela, ou ele foi viajar, ou ele então tem outra coisa melhor para fazer. Não. O meu Deus, o nosso Deus, o Deus da Reobote, ele se preocupa conosco, comigo, com você, com a nossa necessidade. Por isso você vai dizer a partir de agora: vive o Senhor cuja face, perante a face eu estou. Vive o Senhor cujo perante a face eu estou. Se eu estou dormindo, eu estou perante a face do Senhor. Se eu estou acordado, estou perante a face. Se eu estou estudando, eu estou perante a face. Se eu estou comendo, eu estou perante a face. Se eu estou brincando, eu estou perante a face. Se eu estou viajando, eu estou perante a face. Não importa o que eu esteja fazendo, eu estou perante a face do meu Deus, do Deus de Elias, do Deus de Israel. E é esse Deus que vai operar na sua vida durante esses 14 dias de campanha. Amém? Quantos creem assim? Diga aleluia. Então vamos colocar de pé e eu quero falar com Deus sobre a sua vida, sobre você. Você que não pegou a sua cartela com pedidos de oração, mais tarde, Andrine vai passar a cartela ou seja, no meu zap, e eu vou enviar para você marcar a sua cartela, os seus pedidos de oração, para que amanhã, hoje mesmo, às 19h30, na nossa live pelo Facebook, nós possamos orar por você. Ministrar diante de Deus pela sua vida, nos seus pedidos de oração. Tá certo? Agora, feche os seus olhos agora, curve a sua cabeça e eu quero orar por você agora. Senhor Jesus, o Senhor vive.
E é o Deus cujo perante a face ontem eu estava, e hoje eu estou, e amanhã eu estarei. O Deus cujo perante a face eu estou desde o dia 26 de setembro de 1986. Já tem esse tempo todo que eu ando diante da tua face. Esse tempo todo que nós estamos diante da tua face. Senhor, eu quero orar agora pelos pedidos de oração do teu povo. Hoje pela manhã nós oramos pelos pedidos através da rádio. As pessoas que enviaram, meu Pai, para o zap da rádio. Mas, Senhor, eu quero orar por aqueles que não enviaram, mas que estão nessa live agora à tarde, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor possa operar agora os milagres. Possa operar os milagres, porque é o Deus cujo perante a face eu estou. E aquele que precisa de cura, eu ordeno agora espírito maligno de enfermidade. Enfermidade nos ossos, enfermidade no sangue, enfermidade no útero, enfermidade no baço, enfermidade agora que está agindo nos pulmões, enfermidade maligna que está agindo nos rins agora, enfermidade maligna que está agindo na coluna cervical, enfermidade maligna que está agindo no crânio encefálico, enfermidade maligna que está agindo com esporão no calcanhar. Eu ordeno agora toda enfermidade, da planta dos pés ao alto da cabeça. O Deus cujo perante a face eu estou, eu ordeno agora que essa doença cesse, que essa doença desapareça, que essa doença seja destruída agora em nome de Jesus. E eu oro ainda pela situação financeira dessa pessoa que está me ouvindo, que está como aquela mulher, ou talvez não esteja como ela, mas está sendo aprisionado, preso, seguro, e a área financeira não flui. Espírito maligno que amarra a área financeira dos meus irmãos, das minhas irmãs, eu te repreendo agora. Eu te repreendo agora. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. E eu oro ainda, meu Pai, por essa casa cujo espírito de confusão, de desavença, cujo espírito maligno de intriga, de contenda, de desavença, que gera as brigas, que leva a estar, meu Pai, emburrado um com o outro, que leva, meu Pai, a não se falar um com o outro, que esse espírito maligno que gera divisão caia por terra agora, que o meu irmão, que a minha irmã seja livre completamente agora. É isso que eu te peço nessa tarde, em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero consagrar também o nosso segundo dia de jejum, que começa hoje à noite para a maioria, meu Pai. Que o Espírito do Senhor possa tirar toda a fome, tirar toda a náusea, toda a necessidade, tirar, meu Pai, toda a angústia, toda a opressão, tirar, meu Pai, desse organismo, toda dor, meu Pai, que ela possa jejuar em paz, e que o Senhor possa me levar em paz nesse segundo dia também, meu Deus. Espírito Santo, o Senhor vive, cuja perante a face nós estamos agora. Visita meus irmãos agora, meus irmãos de Goiânia, visita meus irmãos agora lá em São Paulo, que estão nos ouvindo agora. Visita os meus irmãos, meu Pai, em Feira de Santana, lá em Mossoró. Meu Pai, visita os meus irmãos que estão, meu Pai, aqui no estado da Bahia, lá em Goiânia, lá em Goiás, no interior de Goiás. Visita agora, Pai Santo, porque para o Senhor não há barreiras, para o Senhor não há distância. O Deus que está aqui é o Deus que está lá, operando o milagre, cuja perante a face nós estamos. Por isso, escuta a nossa oração nessa tarde. É isso que queremos e profetizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o nome do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus possa abençoar a sua tarde, a sua noite. Lembrando que às 19h30 nós teremos a segunda live pelo Facebook. Nós não teremos presencial de jeito nenhum. Por quê? Exatamente por quê? Porque o toque de recolher é às 20 horas. E hoje choveu bastante, mas amanhã você pode estar conosco aqui presencialmente às 15 horas. Ok? Agora você pode fazer algo também para nos abençoar e nos ajudar. O Tássio Sam ou então a Andrine vai passar o número do nosso Pix aí. E aí você pode enviar o seu dízimo, a sua oferta, para que nós possamos fazer a manutenção da nossa estrutura de igreja. Fechado? Deixa eu orar por você para terminar a nossa reunião agora. Pai Santo, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã. Que esse final de tarde seja super, ultra abençoado na vida deles. Que eles tenham uma noite na sua presença. Que eles estejam diante da tua face, entenda que estão diante da tua face dia a dia, hora a hora, em cada instante, em cada momento. E que eles possam entrar no jejum e passar firme nesse jejum, no dia de hoje, no dia de amanhã, pela madrugada. Que o Senhor guarde a sua igreja, proteja a sua igreja e leve a sua igreja a vencer cada batalha. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Até às 19h30. E amanhã, às 15 horas, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.